Bom, estamos aqui com a Josélia, Francisca Josélia, para gravar uma entrevista para o projeto 50 anos, né, de memórias da colonização da Transamazônica. Josélia, antes de iniciar as perguntas, a gente gostaria de que você autorizasse a gente a gravar essa entrevista e utilizar posteriormente essas imagens e o áudio, enfim, para a produção dos documentos e outras coisas que vamos produzir. Gostaríamos de saber se você autoriza a gente fazer esse Sim, trabalho. autorize. Obrigada. Então, para começar, eu gostaria de saber um pouco mais sobre sua origem, né? De onde você veio, se você nasceu aqui, se você não nasceu aqui, de onde veio sua família, por que vocês vieram para a Transamazônica, né? Se você sempre morou aqui. Fala um pouco sobre você. Certo. Eu nasci aqui na rodovia Transamazônica, no quilômetro 32, que é onde é o lote do meu pai hoje, que os meus pais moravam, minha mãe já faleceu. E eu sou filha da terra, minha mãe também nasceu em Altamira em 1947, né? Então nós somos filhos dessa região. Meu pai veio do Nordeste na cerca de 52, né? E conheceu minha mãe aqui com 17 anos e ambos casados. Mas eu nasci aqui e permaneço aqui desde que nasci, na mesma região, né? Morava no quilômetro 32 com meus pais, aí depois que casei vim morar aqui no quilômetro 28 da Transamazônica. Sempre no município de Altamira. Certo. E seus pais, outros familiares, seus familiares continuam morando por aqui, por Continuo perto, morando, aqui todos nessa por região? aqui. Todo mundo da agricultura. É, agricultura familiar. Tá certo. A gente gostaria que você pudesse utilizar um tempo que achar necessário para falar um pouco da tua infância, da juventude, o que significa para você ter crescido aqui nessa região, né? Como tu compreende isso hoje? É como eu nasci no primeiro povoado da Transamazônica, que não tinha no outro povoado, esse foi o primeiro, que se construiu depois que veio a Transamazônica, porque aqui se iniciou em 1966, né? O primeiro povoado de um pessoal que veio do Nordeste. E aqui é onde a gente está, e nesse outro lote vizinho era onde ficavam as casas. E esse povo veio e ficaram aqui, eles deixaram as esposas aqui e voltaram para o Nordeste para trazer o resto da família. Essas esposas ficaram na mata, aqui na floresta, por 6 meses esperando os esposos voltar com as crianças. Nesse lugar que só tinha abertura na mata, local das casas e umas pequenas roças da agricultura, né, que eles plantavam. Então, aqui não tinha outro povoado e ainda não tinha rodovia transamazônica, né? Eles vieram para cá e dividiram essa comunidade que a gente chama de pioneira por ser a primeira comunidade da rodovia. Eles dividiram em 22 lotes, 50 hectares, para que coubesse todas as famílias que aqui estavam, né, que aqui chegaram. E assim eles viviam, né? Eles iam a pé para a cidade, voltavam a pé, dentro da mata, né? Porque não tinha abertura na mata, só a picada que eles chamavam, que é a estradinha. E muita lama. E assim, quando adoecia a gente, eles também levavam, né, nas redes, a pé. Saía daqui 3 horas da manhã, chegava às 5 horas da tarde em Altamira. Que também era só uma pequena vila, né? Que tinha só 2 ruas na cidade de Altamira. E assim eles seguiram, né? Perdia tudo que plantava, porque não tinha para quem vender. E quando precisava fazer alguma compra daquilo que não tinha, que açúcar não tinha, café, eles iam para a cidade, o avião vinha uma vez por mês de Belém, e ali eles não podiam perder aquela oportunidade, porque se perdesse só no outro mês que poderiam comprar o açúcar, o café, o leite para a criança. E foi assim que eles foram sobrevivendo, né, no meio dessa luta toda. E eu nasci aqui, né? E em 1970 veio já
o governo, com esse projeto, né, da rodovia transamazônica, terra sem homem para homens sem terras, tem terra, né, que a gente sabe que aqui tinha. E sempre teve pessoas, né, independente de ser povos indígenas, mas ribeirinhos, pescadores, agricultores, sempre teve nessa região, né, as margens dos nossos rios. E aí, quando eles vieram com o projeto, eles foram até o secretário de Agricultura pedir para que permanecesse aqui as 22 famílias, né. E o governo veio, até aqui os representantes do governo federal, eles contam que eles vieram de helicóptero, porque não dá, eles não vinham a pé igual eles vinham, né? E disseram que eles não iam aceitar que iam retirar todo o povo daqui, porque eles iam passar com a rodovia e ia ser feito um outro projeto de assentamento. E aí aí eles pediram a indenização daqueles que eles já tinham feito, né? Casa e derrubada e essas coisas todas, o governo não indenizou. E o governo dividiu esses 22 lotes em 11 lotes, porque deu 100 hectares para cada família. Então 11 famílias ficou sem terra nesse momento. E tiveram que ser retirados para outros lugares pelo governo, né? E foi assim, então as 11 famílias que ficaram aqui ainda permanecem, né? Os filhos ainda estão aqui, alguns ainda estão vivos. Alguns pais, o nosso fundador, que foi o que começou aqui, que é seu Zé Pequeno, ele ainda está vivo, só que ele agora está no Nordeste, mora em Fortaleza. Ele e a esposa ainda estão vivos. E as 11 famílias que permaneceram aqui, que não foram retiradas pelo governo, ainda permanecem, que são os filhos, alguns dos nossos pais, né, os netos. A gente já está na 5ª geração aqui. Nós já estamos com quase 60 anos, né? A Transamazônica vai fazer 50, a gente já está com quase 60 aqui. E como foi para você, Josélia, crescer e ser adolescente nesse... Como é que foi sua vida de criança e adolescente nesse espaço? Assim, é muito... Eu diria que... Eu acho que bem diferente, né? Porque crescer dentro da floresta, porque era isso que eu lembro muito na nossa infância. A gente brincava nas matas, né? A gente ia para a mata para brincar no cipó, para pescar, para tomar banho nos rios, nos igarapés, né? Que tinham na mata. E a nossa vida sempre foi isso, andar na floresta, colher o que tinha na floresta, né, ajudar na plantação com nossos pais. E era uma diversão muito grande, assim, eu lembro que a gente era muito feliz de estar aqui. Apesar das dificuldades que as pessoas falam, mas enquanto criança a gente não sabia o que era dificuldade. Para a gente era muita alegria e era muito bom. Assim, né? Era uma liberdade que a gente hoje não tem e as crianças também não têm, porque a gente podia correr para onde queria, podia ir para onde queria. Né? A gente não tinha esse negócio de terra e território, né? Nosso território ele era incomum. Né? Você podia caçar, você podia pescar, você podia pegar a sua planta medicinal, você podia colher a sua castanha, porque o território ele era comum aqui. Quando o INCRA chegou e redistribuiu os lotes, como você disse, né, que era de 50 e ele transformou de 100, foi o governo que juntou e decidiu assim, olha, aqui é um lote, aqui é outro lote, ou as famílias tiveram alguma influência nisso? O governo. Decidiu, olha, esse o lote governo vai juntar que com esse e formar um só. O governo que decidiu. E isso foi uma coisa que foi difícil para as famílias, isso, né? Foi difícil, muito difícil. Eles se organizaram. O seu Zé Pequeno ele tinha um pouco de influência política, né? Ele foi até Belém, ele contava que foi até Belém com os deputados que ele conhecia, com o pessoal da secretaria, que era aquele tempo era Sagre, né? Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, parece que, se eu não me engano, era Sagre, isso está no meu TCC também. E aí ele foi até lá, mas eles não conseguiram, porque o que eles queriam era continuar com os 22 lotes, né? Com o território, para que se tornasse a primeira agrovila da rodovia fosse aqui na Pioneira. Então, para isso, eles precisavam ter um número maior de pessoas morando junto. Até mesmo porque as casas eram construídas como uma agrovila. Tu tinha teus 50 hectares, mas a tua casa não era necessariamente dentro do teu 50 hectares, era em fila. Ele daqui, tinha um modelo, né? Daqui do 28 até o 30, tinha casinha, viu, fazendo casinha, perto umas das outras. Até mesmo por causa do cuidado de muito inseto, de muita onça, de um cuidava do outro, né? Também por isso.
E aí tu vai crescendo aqui, vai amadurecendo, vai... E como foi isso de repente, alguns anos depois, tu tá com os dois pés dentro da universidade, num outro mundo que em geral não se imagina que é o mundo para os camponeses, para os agricultores familiares. O que aconteceu aí nessa trajetória de sair da infância para a juventude, para essa luta, até chegar na universidade? Era uma coisa que estava só no nosso imaginário, no imaginário dos nossos pais, né? É tanto que quando a vila era aqui, que a gente chamava de vila, que era o povoadinho que morava em círculo, e tinha no meio foi construído um salão grande, que era para ser a igreja, né? A igreja que a igreja católica cedeu. Isso da Da vilinha. Vila antes É, do INCRA criar. Essa vila, eles não aceitaram que fosse modelo de igreja, que fosse um barracão para que pudesse ter aula para as crianças, entende? Porque se fosse modelo de igreja, os padres não iam aceitar que tivesse aula ali dentro. Então, ele já tinha esse sonho, desde aquele período que não tinha nem professor, nem se imaginava nisso, ele já tinha esse sonho que os filhos tinham que estudar, né? Que os filhos tinham que ter um estudo. E aí, assim, mas aquilo de tu saber ler e escrever, né? Não é aquele negócio que tu ia chegar até o ensino médio, ou a faculdade não estava nem no imaginário. Mas que teus filhos não crescessem analfabetos como muitos deles eram, né? E a partir de então a gente chegou a rodovia, né? Chegou a Transamazônica, fez todo esse auê, né? Foi derrubado tudo, foi reconstruído tudo, né? Não sei se reconstruir é a palavra certa, que talvez não seja reconstrução, né? Porque a gente sabe que as pessoas que aqui estavam, as pessoas que vieram do Nordeste, dos estados mais pobres, foram usadas como mão de obra barata para fazer a abertura e depois, né? Isso ser entregue para outras pessoas, para elas investirem, né, na região, né? A gente sabe que esse era o projeto, né? Mas como foi... Chegou o Nordeste, depois chegou o pessoal do Norte, depois vai chegando o pessoal do Sul, né? Vai se organizando mais essa questão. E o pessoal do Sul, eles traziam mais essa questão de organização social. Mas a gente já tinha também as SEBs aqui, que é um dos projetos muito bonitos, né? Se a gente realmente colocasse as SEBs em prática. Nas SEBs, se tu ler lá, o objetivo das SEBs tem tudo que se necessita, né? Ou quase tudo para se ter uma região confortável para todos, né? As SEBs as comunidades eclesiais de base. Eclesiais de base, que não é só igreja, né? Ela vem falar de tudo, né? E aí, com os padres que chegaram aqui, a gente começou a fazer parte das SEBs. E ainda criança, né? A gente já ia participar das SEBs, né? Os padres andavam a pé, depois passaram a andar a cavalo, né? Quando já tinha, depois de alguns anos, já tinha alguns cavalos aqui. Andavam a cavalo e aí eles começaram a definir essa prática das SEBs, né? Para a gente começar a ter um pouco de conhecimento de que a gente não está só, né? E que a gente poderia sim sonhar com essas coisas que a gente ainda não tinha, né? Como estudo, estrada, porque o governo deixou o povo aqui e foi embora. Abriu a Transamazônica, deu 6 meses de, digamos, entre aspas, de apoio, né? Porque com 6 meses ele vinha de helicóptero e deixava a feira dos agricultores, por exemplo. Todos 6 meses eles traziam comida para os agricultores, que não era dado, que os agricultores pagaram isso. E uma outra coisa que eu deixo sempre bem relatado, que esses lotes não foram dados. Os agricultores tiveram que pagar os lotes que o governo abriu ao longo da Transamazônica. Aquele que ainda não pagou, a terra é devoluta, a terra é da União. E a maioria não sabe disso. Né? Quando você vai se tratar na questão de herança, que você descobre que a terra foi paga, ou então que a terra tem que ser paga para o governo. Não foi dado, né? Como diz no projeto que o governo estava dando terra para quem não tinha. E aí então foi assim, né? Depois das SEBs a gente começou a se organizar como pastoral da juventude, mais essa questão da igreja mesmo. E depois nos movimentos sociais, né? A gente começou a chamar
a nossa organização de movimentos sociais, né, que a gente nem sabia o que eram movimentos sociais, mas aos poucos fomos acrescentando isso. Alguns adultos iam, a maioria eram jovens que estavam juntos nessa questão. E assim foi se construindo esse sonho de ter mais escolas, né, ter escolas de verdade, porque as escolas eram estaduais, algumas que tinham, não tinha escola de município na zona rural, estrada que a gente não tinha, né? Transporte, não tinha transporte para levar o que a gente plantava. Então foi podendo sonhar com a possibilidade de ter o que a gente ainda não tinha. E isso foi construído com muita luta, com muito sangue, né? E muitos dos nossos companheiros tombaram e muitos morreram sem ver chegar a isso. Mas eu posso afirmar que tudo que a gente tem hoje na região, seja de estudo, seja de asfalto, seja de estrada, de energia que a gente não tinha. Não estou falando da barragem, né, mas de energia elétrica. E seja de universidade, foi luta desses primeiros pioneiros que aqui estavam, né? Foi o sonho deles que aos poucos foram se realizando, né? E aí a gente foi conquistando as escolas, primeiro foram as escolas fundamentais, né? A gente só tinha quarta série aqui. Todo lugar só era quarta série. Se fizesse oitava, você tinha que ir para a cidade, mandar seu filho para a cidade. Se quisesse fundamental maior, né? E depois a gente conseguiu esse fundamental maior na zona rural. E depois o médio em alguns polos, né, que não foi em todas as comunidades, que o certo é em todas as comunidades, até hoje o certo é em todas as comunidades, mas o médio não foi assim. Sempre tem um controle, né, dos nossos políticos. E eu acho que quase 20 anos depois é que a gente terminou o médio. A gente veio terminar o médio aqui. A nossa turma eu e mais os que nasceram aqui. E aí, com 2 anos que a gente terminou o médio, é que a gente teve esse trabalho de fazer levantamento do asfaltamento da Transamazônica, que já tinha vindo vários projetos, né? Aí veio esse trabalho de fazer o levantamento, de sítio arqueológico, toda essa questão para o asfaltamento da rodovia. E eu conheci 2 arqueólogos, eu estava fazendo trabalho na comunidade, lá no 30, na Pioneira, onde é a vila. E eu conheci eles estavam perguntando se o pessoal não conhecia Machadinha, se não sabia onde tinha panela de barro, essas coisas, né? Que eles estavam atrás. Aí eu escutei a conversa dela e comecei a conversar com eles e levei eles em algumas casas que eu sabia que tinha, né? Porque eu visitava todas as casas. E aí a gente começou a fazer esse trabalho dos sítios arqueológicos aqui ao longo da nossa comunidade. E eles me disseram um dia que eles vieram almoçar aqui, que a gente tinha feito o registro dos 3 sítios no lote. Essa Josélia abriu um curso na universidade. Foi quando eles falaram do curso de étnico, que era para povos e comunidades tradicionais. Isso está com 10 anos, 11 anos. 2000. Aí que a gente já tinha sonhado muito com isso, né? Os próprios movimentos já tinham pensado numa universidade aqui, mas que não fosse a que a gente já tinha, né? Que era até assim, esses dias eu estava falando sobre essa questão do estudo, a gente não imaginava que um dia a nossa região podia ter várias universidades, né? A gente tem hoje nós temos a estadual, temos a Federal do Pará, mas temos muitas outras também particular. E isso a gente não imaginava. Mas a gente sonhava em ter uma universidade que fosse nossa, criada aqui, que tivesse o nome da gente, isso a gente sonhava. E assim, esse curso que também foi sonhado pelos movimentos sociais, por nós que lá estavam e por muitos que lá estavam, que já morreram até, não era bem o que era, mas como que o que veio já serviu bastante, né? E já é muito gratificante ter tido. É uma grande vitória, mas a gente já pensava de uma outra forma, porque não era aceito que a gente fosse para as universidades, né? Não era aceito nem que a gente fizesse um ensino médio.
Imagine um filho de agricultor, um agricultor familiar, um pescador, um negro está lá na universidade tendo um curso voltado para suas entidades, para a sua própria entidade, para suas, né, para o seu próprio coletivo. Né? E foi um trabalho muito árduo assim para ser aceito. Né? Não é porque foi criado o curso que a gente foi aceito, chegou e foi aceito. Não, depois foi uma luta muito grande para a gente ter, até hoje, ter aquele prédio. Né? Ainda bem, eu sempre falo assim, né, professor Mário, que ainda bem que foi a nossa turma que foi a primeira. Porque foi uma turma de lideranças, né, que foi para lá, para aquele curso, e a gente lutou para não perder o que a gente já tinha conquistado, porque eles queriam tirar da gente de novo. Mas o sonho de ainda construir uma outra universidade, quem sabe, né, a gente consiga de uma forma ainda melhor do que o que a gente já tem. Né, que a gente já tem esses 2 cursos que já, né, Educação no Campo e o Etno, que já ajuda muito, né? Nossa, é uma grande vitória já. E isso, Josélia, da tua relação com isso dos cuidados com a saúde, dos cuidados com a terra, da agroecologia, como tu foi desde jovem já que tu começa com essa prática, com essa relação? Se entranhando nesse universo, ou foi também, como se deu essa relação, como tu foi construindo essa relação, né? Amadurecendo ela? Porque assim, quando a maioria não é assim, mas quando a gente nasce num lugar onde a natureza é a tua própria resposta, que é isso que a gente sente, claro que tu vai carregar no coração a vontade de cuidar disso, né? De não deixar que isso acabe, de fazer com que as pessoas que vêm depois da gente encontrem algo melhor do que o que a gente já encontrou aqui. Né? Então, tudo que se falava em agroecologia, que falava em cuidado, em continuar preservando, deixando o que aqui tinha, naquilo que a gente pudesse, a gente se interessava muito. Né? Onde você ouvia isso? A própria igreja também, né? A própria SEBS, a gente aprendia isso com a própria SEBS. Depois a gente sonhava muito nos movimentos sociais até, né? As RESECs, todos esses pensamentos, né? E também a gente, para além das RESECs que a gente tem aqui, a gente sonhava assim. Todas as comunidades que a gente tem, que todas as comunidades elas têm seu mapa, né? Tem seu mapa. Que elas tivessem o seu, não vou chamar a palavra cinturão verde, porque isso o pessoal já chama, não é uma palavra nossa. Mas que se tivesse o seu corredor ecológico, por exemplo. Porque a gente tem que deixar aqui na rodovia Transamazônica 40% da mata, não é isso? Hoje 50%. Antes era 40%. E se tu derrubasse todo, tu ganhava mais um lote. Esse era o projeto, era a promessa do governo. Derrubasse todo o lote, tu ganhava mais um lote. Mas era 40%, agora 50%. Esses 50% que todos os 11 lotes que nós temos aqui de um lado e do outro da Transamazônica deixar, seria o nosso corredor ecológico, que seria algo, o nosso território de caça, pesca e colheita coletivo. Esse era o sonho. Então, quando tu pega a rodovia Transamazônica, que tu tem esses 50% do lado e do outro, e mais tu pega os 40%, 50% das vicinais, tu vê que é um corredor imenso se isso fosse deixado. Se isso fosse respeitado hoje, se essa luta tivesse, se a gente tivesse tido mais força para ter conseguido fazer isso acontecer, hoje a gente teria muito do que já foi derrubado, né? Se essa consciência tivesse sido, quer dizer, todo mundo tem consciência, mas se isso tivesse sido plantado nas pessoas, né? E esse foi um sonho que a gente escreveu até sobre isso, a gente fez projeto, a gente foi nas comunidades, né? Conversar com cada um dos agricultores, com cada um dos donos da terra, para que deixasse a sua reserva e assim a gente fizesse esse nosso corredor ecológico, que poderia ser para todas as pessoas. E ali pudesse retirar a sua planta medicinal, pudesse tirar a sua castanha, né? E tudo aquilo que a gente retira da mata, que está se perdendo. E nem todo mundo deixou. Então, e assim,
É necessário que a gente tenha isso com a gente, é muito necessário, porque nós não estamos, eu não nasci num lugar qualquer e não estou morando num lugar qualquer, estou morando na Amazônia. E a Amazônia necessita estar em pé, né? Por mais que eu precise derrubar, plantar, cuidar, e ainda dentro daquilo que eu planto, que eu cuido, eu deixo tipo um reflorestamento, mas a gente precisa da mata, que é primária, né? Que principal, a gente precisa, não dá para derrubar tudo, né? Isso aqui é um solo que ainda não está totalmente pronto para ser devastado. E é necessário pelas espécies que aqui existem. E quando você foi conhecendo mais sobre isso, sobre a agroecologia, sobre cuidados com a terra, com a natureza, o que foi na vida que você, na sua vida como agricultora, né? O que isso foi mudando nas suas práticas, assim, ou mudando, ou surgindo, né? Na sua prática como agricultora, da sua família? É assim, o que vai surgindo assim, você vai conseguindo plantar na pessoa a sementinha de que ela não precisa destruir tudo que tem e ela não precisa usar, por exemplo, o agrotóxico, né? Porque quando tu usa o agrotóxico, se tu usa a longo período, tu vai estar destruindo, tu tá destruindo o lençol, né? A tua água que tu vai beber, né? A água do teu vizinho. Tu vai deixar a terra morta, porque a terra depois, com o tempo, aquela terra não produz e o que tu plantou dentro dela vai morrer também, né? Então, assim, é uma construção lenta, mas é uma construção que valeu a pena, porque muitas pessoas hoje não fazem isso. Elas já cuidam do que deixaram como reserva, elas já cuidam para não matar a terra, né? Porque a terra é um ser vivo, é o que a gente sempre fala. A terra é um ser vivo e a gente tem que cuidar com muito, tem que tratar ela com muito cuidado. Até ao pisar na terra a gente tem que ter cuidado. Porque tem milhares de seres vivos ali que estão fazendo com que ela brote, com que aquilo que tu planta para levar para a mesa das pessoas nasça. Então esse respeito tem que ter. Esse respeito tem que ser cultivado e tem que ser repassado para as futuras gerações também. Não é só um planeta, não é só simplesmente um pedaço de chão, né? Mas é um ser que, para além de tudo, que também está trazendo para a gente aquilo que nós necessitamos para sobreviver. A terra sobrevive sem o ser humano, mas o ser humano não sobrevive sem a própria natureza, né? Nós não sobrevivemos se a natureza por si só acabar, o ser humano não... É quase que impossível a nossa espécie sobreviver, né? E a natureza se regenera, né? Isso significou então que mudanças que envolvem na saúde, hoje assim aqui na propriedade de vocês, assim, que vocês fazem, assim, que você costuma dizer para as pessoas e dizer, faça assim que isso ajuda, ou eu faço assim, isso é importante. Uhum. A primeira coisa que a gente cuida quando a gente está no período das águas, que é o inverno, é que não precisa você desmatar tudo, porque a terra ela está se reconstruindo com aquilo que nasce, para que depois ela possa te dar fruto. A primeira coisa que a gente percebe no período das chuvas, no inverno. Aquilo que nasce é porque a terra está precisando para que depois, quando tu tirar aquele mato dali, que a gente chama de mato que não é, a vegetação que é necessária para aquele lugar, a terra vai te dar o que tu precisa para produzir, para tu comer, né? E também, para além disso, o que nasce também pode te ajudar na questão da saúde. Tu pode estar usando as ervas medicinais que a natureza te oferece gratuitamente, né? Além do ar, que é mais puro, né? Do sol, E essa passagem pela universidade, nessa sua formação, nesse curso de etnodesenvolvimento, o que isso, não diria ajudou, porque é uma palavra não muito adequada, mas o que isso influenciou na sua vida, assim, que você poderia dizer, depois que eu passei pelo curso de formação, eu vi isso, eu aprendi isso, ou o que mudou? Eu acho assim, eu não sei se muda, sempre muda. Tudo que acontece na vida, todo passo que a gente dá, ele traz uma mudança, né? Mas eu acredito assim que o que ajudou foi a fortalecer aquilo que a gente já sonhava, já pensava,
já tentava fazer. Dos grupos que também tá com o mesmo pensamento e também tá fazendo essa história acontecer, tu se fortalece, porque tu sabe que tu não tá sozinho, né? Não é só tu que pensa que tem que cuidar da terra, não é só tu que pensa que a natureza é um ser vivo, que está aí à tua disposição, mas que tu tem que respeitar, né? Que tu tem que cuidar para poder tu ter ela à tua disposição. Mas tem outros grupos que pensam assim, né? Tem outros, e isso fortaleceu muito, né? Porque a universidade veio até a comunidade também, que é uma coisa que, não, que quase não acontece, né? Aí a universidade veio aqui, pesquisa, conversa, e as próprias pessoas das comunidades vão percebendo que elas também não estão sozinhas, que não é só conversa das lideranças. Tem outros grupos que o que elas estão fazendo é importante, né? O que elas fazem é importante. Eu lembro muito assim que a gente tentou muito fazer um livro do Banco da Terra, daquilo que a gente guarda como sementes, né? E eu lembro que um casal de idosos, dos mais idosos que tem aqui, eles diziam assim, a maior semente é as pessoas. A melhor semente que a gente pode é as pessoas que fazem, que constroem essa história. Não é somente a semente de milho, de feijão que eu sei armazenar, mas é as pessoas, né? E é isso que tem que ser, é uma das coisas que tem que ser cuidada, né? E por mais que as pessoas não tenham interesse por aquilo, as coisas simples que a gente faz no dia a dia, que para a gente nem é tão importante, como, por exemplo, tu observar a lua, para ver que se vai chover, se não vai, que se não vai ter, se vai ter sol. Tu observar quando é que tu vai poder plantar, que dia, quando, qual período. São coisas assim tão simples do nosso dia a dia, que para a gente não é uma coisa importante, mas que é importante, sabe? Porque tu está utilizando daquilo que já veio pronto para ti, que é a própria natureza que te dá essas dicas. Apesar que hoje a ciência ela já está bem mais avançada, mas que ela começou daí, né? Do estudo daquilo que já tinha. Né? Então essa semente humana, que eu falei no começo, né, que o ser humano ele veio um pouco para destruir aquilo que já estava aqui, mas essa semente humana que pensa diferente, que faz diferente, que nos ensinaram, que são nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, essa a gente tem que guardar com a gente e espalhar para a nossa futura geração. É necessário que se faça isso. E essas práticas, no geral, a gente usa a palavra alternativa, que traz de novo a ideia de que tem uma medicina que passa pela ciência, que passa pelo laboratório, que passa pela certificação dos registros e por aí vai, que tem uma eficiência, né? Uhum. Então, abandonando um pouco essa ideia de alternativa, a gente gostaria que tu comentasse alguma coisa desse mundo da saúde, né? Desses cuidados, dessas práticas que trabalham numa outra relação com as pessoas, com o ambiente, com o mundo de vida das pessoas. Uhum. E como tu vê isso, como tu enxerga isso, qual o resultado que isso pode ter, pode trazer para as pessoas? Um dos pensamentos que hoje a gente tem é o seguinte, que o mundo ele não é retroceder, porque acho que para muitos dos cientistas isso poderia ser retroceder, o que eu vou dizer, mas que a gente vai retornar aquilo que a gente era. Não estou dizendo que originalmente com todas as dificuldades que a gente tem, porque a gente já tá bem desenvolvido. Mas aquilo que a gente era quando a gente sabia usar a natureza para ter a nossa saúde, por exemplo. Para ter aquilo que a gente necessita para viver saudável. Né? A gente sempre tem o sol aí à nossa disposição. Quem é que usa? Né? A energia solar é um grande remédio para muitas doenças. Né? A energia da própria lua, que a gente trabalha com banhos, é um grande remédio para muitas doenças. Né? As ervas medicinais, as cascas das plantas, as frutas, né? A própria natureza em si, os pássaros e tudo que está aí, né? Toda essa energia são grandes curas. E o que a gente pensa, nós que trabalhamos nessa ideia de ver a natureza como um ser que está à nossa disposição e que sempre esteve também para nos curar, isso vai retornar a todos nós.
é necessário, nem que seja muito dolorido, né? Quando a gente começa a rever as antigas culturas dos nossos ancestrais, só que, claro, a gente não vai trazer os rituais que eles faziam, né, com oferendas, às vezes, de próprias pessoas, mas o que tinha por trás daquilo, o que tinha de cura por trás daquilo, né? Como é que os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós aprenderam que tal planta era bom para aquela doença, para curar? Quanto tempo eles passaram para descobrir isso e quantas vezes eles fizeram chá, difusão? O que eles fizeram para chegar até esse conhecimento? Né? Então, eu sempre falo que é uma ciência que não é reconhecida. E assim, a Amazônia ela é um grande laboratório de curas e de tratamentos e de remédios, que não é reconhecido também, né? Que não é reconhecido. Tudo natural, que para além da cura que ela traz, ela também não nos adoece, como os remédios convencionais, as medicações convencionais. Claro que muitas vezes, quando numa emergência do mundo que a gente está vivendo, cheio de atropelos, que a gente adoece, é necessário se usar uma medicação convencional para salvar uma vida. Mas se a gente começasse a ter na consciência de usar aquilo que está à nossa disposição todos os dias, gratuitamente, a gente não chegaria até uma doença assim mais grave. As pessoas não adoeceriam tanto. Essa conexão com a grande Criadora, né, com a mãe, a nossa mãe terra, a nossa mãe Gaia, que a gente costuma chamar, essa conexão de saber que ela está à nossa disposição e que tudo a gente pode estar usando de uma forma adequada, isso tem que ser revisto por nós. No povoado vocês ainda tem mulheres que produzem chá, que fazem essas trocas, parteiras? Tem. A gente tem, todos nós usamos chá, todos usamos chás, banhos, né? Muitos banhos também. A gente tem as benzedeiras também, que usam os rezos, né? Que fazem os rezos para tirar, para as crianças, para as grávidas, né? A gente ainda tem essas práticas. Em todas as comunidades tem, embora, viu, Mari e Paulinha, e essas coisas às vezes elas são bem escondidas, porque hoje o mundo ele não acha que isso seja mais... isso não faz sentido para o mundo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma coisa muito louca, assim, muito rápida, né? Muito... Como é que eu posso dizer para vocês? Hoje o que tu faz aqui o mundo inteiro sabe, por exemplo. Né? Essa prática nossa, ela é gradativamente, passo a passo. Não é uma coisa que tu vai tomar hoje e amanhã mas tu vai aprendendo a se curar, né? Tu vai numa benzedeira, por exemplo, tu tem que ir 3 vezes. Até ela dizer, não, tu pode se curar, tu vai usar esse banho, tu vai fazer isso aqui para te, né, ter a cura que tu precisa. Encaminha. No geral, quando a gente está finalizando, bom, primeiro se tu tem alguma coisa que tu gostaria de dizer, mesmo que não tenha sido perguntado, da tua experiência, da tua trajetória, da memória que tu tem ainda do lugar, do teu fazer cotidiano, aí tu pode recuperar um pouco isso e usar o tempo que tu achar necessário. E aí depois complementar um pouco com como tu vê a partir do que foi vivido até aqui, desses 50 anos da Transamazônica, tentando projetar os próximos 50 daquilo que você tem expectativa de mudar, de melhorar, ou ao menos de não se repetir certos eventos, certos acontecimentos. Utilizar um tempo para você situar um pouco isso, para dizer dessa expectativa, desse desejo, desses sonhos também. Uhum. Nessa questão de ainda não ter, de alguma coisa que ficou, eu conversando com vocês, vem todos os nossos pioneiros, né? A gente fez um documentário com eles, tivemos a oportunidade de fazer, que muitos faleceram já. Quando a gente fez a festa de 50 anos da comunidade, a gente fez um documentário com todos eles. Eles contaram a trajetória de vida deles todas, quando vieram para cá, o que aconteceu, o que eles fizeram.
E eu conversando com vocês, eles sempre, quem está próximo de mim são eles, né? Eles estão sempre próximos de mim. E assim, parece que o que eles dizem é assim, por mais que eles passaram toda a dificuldade, por mais que foi árduo, aqui, mas valeu a pena. Né? É uma história que tem para se contar, é uma forma de vida que veio para cá, que se misturou com muitas outras, né? Com muitas culturas. E que foi uma pena, né? Que a maioria que veio para cá, eles não sabiam que tinham povos indígenas, né? Que também é uma coisa assim que foi uma pena ter que estar num território que já tinha dono, né? Mas que a gente não sabia que tinha que ter um pedaço de terra para sobreviver também. Mas não necessariamente deveria ter tido a mortalidade que teve dos povos indígenas. O governo não precisava ter pago pessoas como pagou para matar as pessoas que aqui estavam, né? Os povos que aqui já estavam. Né? E essa eu acho que seria uma fala deles, de todos eles, né? E que tudo aquilo que eles aprenderam e repassaram para os filhos dele, valeu muito a pena também, porque a gente repassa para os nossos filhos. Por mais que eles vão fazer uma prática diferente, mas algo vai ficar. Né? Alguma coisa eles vão praticar que vai ficar. Onde eles estiver, eles vão ter uma forma diferente de lidar com a natureza, de conviver com a natureza e com tudo que está aí. Uma pergunta, José, antes de você passar para as expectativas. Como os pioneiros aqui da Pioneira, né, da Vila da Pioneira, chegaram antes da Transamazônica, então eles tiveram mais contato com os povos indígenas. Como é que era isso? O que eles dizem, né? Claro, você nasceu aqui, mas como é que era isso? Havia esse contato? Havia conflitos, confrontos? Quando eles chegaram aqui, aí ali tinha, como eu falei para vocês, tinha a rua ali do Cais, né, que é ali é do Cais, qual é o nome da rua, que eu me lembro? Na João Pessoa, Avenida João Pessoa. E tinha uma outra rua, que se eu não me engano era que tinha o CESP, porque eles falavam muito nesse CESP, porque era uma pequena casinha que tinha uma irmã que cuidava, mas que depois se tornou CESP, que é o hospital, né? E aí eles chegaram aqui e foram para uma região chamada Colônias Velhas, porque lá já tinham agricultores que eram alguns conhecidos deles. E depois eles vieram até aqui, procuraram terra que eles queriam ficar e fizeram uma aberturinha, fizeram a casinha de palha e ficaram aqui. Mas quando eles estavam lá, eles tinham mais contato com os indígenas do que depois que eles vieram para onde nós estamos. Sim, lá sim, eles tinham muito contato com os povos indígenas, porque lá tinha moradia dos povos, né? Então o que eles contavam era o seguinte, eles diziam que quando eles estavam fazendo uma roça, ou colhendo uma roça, que o indígena soltava uma flecha, a flecha caía no meio da roça. A flecha caiu no meio da roça, eles iam embora. Eles tinham que deixar ali porque era deles, né? Eles tinham que respeitar. Teve muito esse negócio entre eles teve muito essa questão de respeito, porque as pessoas que nasceram aqui, elas já sabiam disso e repassavam para quem chegava. Se tu respeita, se tu não desobedece aqui, o sinal que ele deixa na mata, eles diziam isso, eles não vão te atacar, por exemplo. Eles iam caçar. Se ele chegasse para matar porcão, que tinha muito porcão, e os índios tivessem demarcado que ali não era para matar, eles tinham que voltar e deixar lá. Não matavam. Porque se matasse, os índios iam atacar eles. Né? Porque, claro, eles estavam defendendo a terra e aquilo que eles tinham. Então teve muito, né, nessa turma que viveu aqui, teve muito essa questão do respeito e do lidar com os povos indígenas para não ter conflito. Eles nunca tiveram conflito, por exemplo. Nunca tiveram conflito. Se os povos indígenas chegavam e queriam colher a roça que eles tinham de mandioca, de mamão que tivesse, eles deixavam colher e iam para casa. Não iam mais lá. Né? Porque era deles e eles estavam ali, eles colhiam, eles levavam o que eles queriam, as bananas, o que eles queriam. E não tinha esse conflito entre eles. E mesmo do jeito quando andava nas matas, né? Eles já sabiam o sinal que eles deixavam, se podia ir, continuar, se não podia, se tinha que voltar. Né? Então teve sempre isso. Eles tinham muito medo, eles falavam muito nos araras que tinha para cima, né? Que no inverno eles ficavam acima do rio e no verão eles baixavam para a margem do Xingu, né? Os araras. E eles tinham muito medo dos indígenas, que eles diziam que era bem baixinho, negro, que eram muito valentes. E a gente não sabe, porque é só eles que falam desses indígenas e eu não vejo nenhum registro desses indígenas até hoje. Em papel, né? Mas eles falavam muito nesses povos.
eram muito valentes esses povos. Eram negros, mas eu acho que eles não eram negros, eles eram a pele pintada. De genipapo, com certeza, né? E eram muito valentes. Esses eles tinham muito medo. Os araras já era mais assim, chegou, avisou, eles iam embora, era como se fosse amigável. Mas tinha muito esse respeito. Meu avô falava muito dessa questão do respeito, do cuidado, né, do com o outro. Como perguntou o professor Mário, e os próximos 50 anos, assim? E os próximos 50. Fala aí das suas expectativas. Para a meninada que está crescendo. Então, os 50 serão para eles, né? Então, o que você gostaria que acontecesse nos próximos 50, ou o que o Mário falou de manhã, o que não acontecesse também, O que né? não acontecesse. Eu lembro muito, eu acredito que vocês também lembram do Padre Oscar, né? Que viveu muito tempo com a gente aqui, que nos ajudou muito nos movimentos sociais, pelo menos aqui na paróquia de Brasil Novo, porque a gente tem a paróquia de Brasil Novo, mas nós moramos no município de Altamira. O Padre Oscar, né, que morava e vivia aqui, ele vivia aqui em casa, ele dizia assim, afilhados, que a gente é afilhado dele de Crisma. Afilhado, vocês não se enganam, os donos dessa terra ainda vão chegar. É isso que eu não gostaria que acontecesse. Porque ele estava querendo dizer para a gente que a gente ia plantar, cuidar, deixar tudo, mas aí os grandes latifúndios iam tomar isso da gente. Né? Ou a soja, ou o arrozeiro, ou a própria pecuária iam tomar essa terra da gente. Então eles sempre falavam, não se engane, porque os donos dessa terra ainda vão chegar. Então isso eu não gostaria que acontecesse. Né? Isso eu não gostaria, não sei se vai, mas é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse para nenhum lugar da nossa região. Né? Porque a gente tem que continuar, né, com essa nossa história. Né? Todos os povos que aqui estão têm que continuar aqui. Né? E o que você gostaria que acontecesse? Que acontecesse, que precisa acontecer, a gente quem está aqui, quem veio para cá, né, tomar essa consciência de que aqui não é uma terra sem nada. Tem pessoas que chegam aqui e dizem, eu encontrei nada aqui, derrubei tudo, enchei de pasto, estou criando 1000 cabeças de gado, por exemplo. Que não é uma terra sem nada, ele derrubou tudo que tinha para deixar o nada. Né? Tomar essa consciência de que a gente tem tudo, isso aqui está pronto. É só você saber como lidar. Como conviver com a natureza, como conviver com aquilo que é diferente de outras regiões, por exemplo. Né? E se nós não batermos o pé e dizer assim, não, a nossa conexão com a natureza depende de nós, e nós precisamos da natureza para continuar vivendo como a gente vive, e também fazer com que o mundo participe disso, né? Porque dizem que aqui é o pulmão do mundo, não sei se também é, mas vários lugares é o pulmão do mundo, não é só a Amazônia. Mas que o mundo participe de tudo que a gente tem aqui, é necessário que a gente tome essa consciência, né? De que aqui é um lugar pronto, que não deve ser desmatado, pura e simplesmente porque eu quero enriquecer, entende? Outro percebe a grandeza e a riqueza, que tem o lugar, que já tem o lugar, e tu enriquece ainda mais com aquilo que tu vai trazer, ou então o desenvolvimento que a gente está aí não serve para a Amazônia, não serve para os povos que aqui estão. Né? Esse de tu acabar, desmatar e expulsar quem está aqui, não serve para esse modelo que a gente tem. Josélia, querida, muitíssimo obrigada por sua acolhida, por nos receber aqui nesse lugar assim tão bacana que é a sua casa. E a gente vai, quando concluir tudo isso, né, a gente vai ter, essas entrevistas vão ser todas colocadas na internet, tratadas, organizadas melhor e colocadas na internet, porque elas vão servir como um espaço de pesquisa. Aí lá você vai poder ver a sua entrevista, das outras pessoas, das outras regiões também, e é onde as pessoas vão poder fazer pesquisa ouvindo pessoas, como a gente diz, pessoas de todas as gerações desses 50 anos também, né? Que a gente também está entrevistando os pioneiros, os que vieram antes, os que chegaram juntos, os que vieram depois e a geração mais recente.
É isso, muito, E hoje muito foi obrigada. um dia bem caro, assim, pra gente, que hoje foram 3 entrevistas com mulheres, né? Foi? Isso. Ah, As Porque, mulheres em geral, a bem história sensíveis. da Transamazônica é uma história dos machos, né? Dos pioneiros, dos homens, dos desbravadores. uhum. É, e aqui só é vila pioneira porque tem que concordar com a palavra vila, senão é a vila dos pioneiros. Dos pioneiros. Certo, é isso. Pois Muito é. obrigada, amor. Aí tem uns protocolos de coisa pra assinar.